Olá, você conectado ao Portal Plox. Eu sou Marcelo Augusto e estou na companhia de uma lenda viva do esporte brasileiro, do Cruzeiro, Dirceu Lopes. Dirceu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, é uma alegria muito grande para mim poder estar em volta aqui de Ipatinga, onde eu guardo grandes e emocionantes recordações, porque Ipatinga, desde o início dessa cidade aqui, eu tive o privilégio de jogar aqui com o Cruzeiro e posteriormente convivi muito aqui em Ipatinga, que eu tive uma confecção por mais de 20 anos e eu tive uma clientela realmente muito expressiva aqui em Ipatinga e sobretudo no Vale do Aço, né? Então é uma alegria muito grande e uma satisfação poder estar aqui em Ipatinga de volta. Nós estamos aqui no Hotel San Diego, né? A convite, né, convidou a organização do evento, da loja do Cruzeiro, que trouxe o senhor aqui para uma sessão extra de autógrafos do livro que o jornalista escreveu sobre a verdadeira história de Dirceu Lopes. Vamos começar falando qual que é essa verdadeira história, o que tem de segredos aí nessa trajetória vitoriosa? Bom, eu fui agraciado, né, com essa biografia, porque quando eu recebi o convite, eu já havia lido várias biografias e não era aquilo que eu pensava que eu gostaria de fazer. Mas quando eu recebi um convite do Pedro Blanc, que é o jornalista que escreveu a minha biografia, que aliás duraram 4 anos para ser escrita, porque realmente é uma história muito bonita, muito bacana, de um menino, né, de interior de Minas Gerais, de uma família humilde e cujo sonho era ser jogador do Cruzeiro e poder dar conforto à minha família, né? Então eu me sinto muito bem em estar visitando as várias cidades que eu tenho percorrido, lançando a biografia, e me sinto muito à vontade porque estou levando uma coisa positiva, sobretudo para as crianças e os adolescentes, porque ela é cheia de exemplos. Infelizmente, vivemos num país que estamos carentes de bons exemplos, e sinto muito a posição que eu sinto. É muito confortável que eu estou levando uma coisa progressiva, né, como eu disse, sobretudo para as crianças e os adolescentes. Agora, nós estamos também na presença aqui da Taça Brasil de 66, você participou. Queria que você contasse pra gente como é que foi aquele jogo contra o Santos de Pelé, aquela goleada, né? O que vocês falavam no vestiário, como é que era a reação dos jogadores do Cruzeiro e tá enfrentando o time do Pelé, né? Que é o maior jogador da história, né? E tá vencendo e tá dando um passeio, né? Eu sempre tenho oportunidade, eu sempre falo que, do meu modo de entender, claro que respeito a opinião de todos, mas sempre que tenho a oportunidade de falar por aquilo que representou para a história do Cruzeiro, para todos nós jogadores, principalmente para o Cruzeiro. Porque aquela vitória sensacional no Mineirão de 6-2, que foi como é que eu vou dizer em termos de futebol, nos termos atuais, para os telespectadores se sintonizar mais, é como o Cruzeiro, um time desconhecido. Hoje não, hoje o Cruzeiro é um dos maiores times mais conhecidos do mundo. Mas o time desconhecido jogar contra o Barcelona, jogar contra o Real Madrid, que hoje são tidos assim como são Manchester United, que são as grandes equipes do futebol mundial. Seria mais ou menos por aí. Porque o Santos, sem dúvida alguma, era bicampeão do mundo, tinha um jogador, uma verdadeira seleção brasileira, e o futebol mineiro era um futebol caseiro, vamos dizer assim, não era conhecido no Brasil, era como hoje, comparado nos mundos de hoje, um exportador de jogadores para o Rio e São Paulo. Todo e qualquer jogador que aparecia em Minas Gerais ia para o Rio ou para São Paulo. E o Cruzeiro veio quebrar essa hegemonia, né? Sem dúvida alguma eu sempre falo, que todos os títulos são importantes, desde aquele meio expressivo, quanto aquele, né, por exemplo, da Libertadores, que foi um fato, um título grandioso, mas naquilo que representou para o Cruzeiro, para o futebol mineiro, o título de 66 foi o maior título da história do Cruzeiro, porque de um time caseiro, né, nós passamos a ser um time que despertou curiosidade no Brasil inteiro.
A gente não estava acostumado de chegar em hotéis, chegava, não tinha aquele alvoroço e aí se transformou em qualquer parte do Brasil, em qualquer folga que nós tínhamos. Tinha um amistoso lá em Manaus, Paraná, em Maracanã, Pacaembu. Todo mundo queria ver o Cruzeiro. E posteriormente, o Cruzeiro se transformou no time do mundo, né? Porque eu tive o privilégio, posso dizer que eu tenho o privilégio de conhecer o mundo inteiro. E assim foi o Cruzeiro. E eu sou muito feliz porque eu fazia parte, né, dessa história inesquecível, porque tive a felicidade de vestir essa camisa do Cruzeiro por 14 anos. Agora, esse apelido, Príncipe, né? De onde surgiu? Quando que surgiu? Você gosta dele? Bom, o telespectador sabe que sujeitos de estatura mediana, que é o meu caso, né? Tem vários apelidos. Mas, para te falar a verdade, eu nem sei, diz a história, de que o Pelé, depois do jogo, disse, né, que se eu sou o rei, o Dirceu Lopes é o príncipe. E aí, tudo que o Pelé falava ou fala, né, vira mas é uma coisa para mim muito gratificante, né? Imagina você ter um apelido de príncipe, sendo que Pelé, sem dúvida alguma para mim, em que os grandes jogadores como Messi hoje, Cristiano Ronaldo, né? Maradona, Zico, Rivelino, e vai por aí, Tostão, que vai por aí, mas sem dúvida alguma, Pelé e Garrincha, para mim, são os maiores jogadores de futebol que eu vi na minha vida. E acompanhando também a atualidade, o que você acha aí de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar? Bom, eles são craques diferenciados, né? Sem dúvida alguma, claro que tem méritos, mas na minha época, o futebol hoje é um futebol mais voltado para a força física, né? O futebol brasileiro perdeu muito da sua magia, porque quis copiar o futebol europeu, que o futebol europeu a vida inteira copiou o futebol sul-americano e brasileiro principalmente. Aí, de repente, começaram a marginalizar os jogadores de baixa estatura e o futebol brasileiro se igualou muito ao futebol que é jogado no resto do mundo. Já não é mais aquele futebol diferenciado que encantava o mundo inteiro. Mas é questão de craque, nunca vai deixar de existir, né? Como o caso, por exemplo, do Neymar, né? O caso de Messi, tem esse Vinícius Júnior que foi para o Real Madrid agora. São jogadores que o futebol brasileiro enfim, nós vivemos no país do futebol, né? Então não tem como. O futebol aqui nesse país é uma coisa inexplicável. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, nossos leitores, e também para os jovens aqui do Vale do Aço, que assim como em todo o Brasil, tem o sonho de ser um jogador de futebol, de jogar num grande clube. Bom, a mensagem que eu sempre deixo é que vale a pena levar uma vida regrada. A questão hoje, infelizmente, o nosso país está sofrendo muita consequência, né, das nossas administrações políticas, que vem refletindo sobretudo nos jovens, nos adolescentes. Infelizmente, no Brasil está um pouco carente de bons exemplos. Nós temos aí, como se diz, nós temos que se adaptar aos tempos que chamam-se de modernos, né? O Neymar, por exemplo, que é uma referência, infelizmente não tem uma preocupação assim de poder dar bons exemplos, sobretudo para os mais jovens. Cuida muito da vida deles, de balada, essas coisas tudo. Claro que a gente tem que respeitar, cada um é dono de si, mas é uma coisa que eu sempre procurei fazer, é dar bons exemplos. E infelizmente nós estamos num país em transformação em todos os aspectos, não só de futebol, mas de política, enfim, de comportamento. E sinto muito feliz e saber que essa transformação está existindo no nosso país. Está vendo aí gente jovens, politizadas, conscientes, que querem mudar o Brasil. Então é muito importante que nós estejamos conscientes de que precisamos melhorar. Isso aí.
de ser uma satisfação enorme para mim poder estar conversando com você. Se você gostou, curta aí, compartilhe, comente a nossa reportagem. É notícia, tá no Plox.